escândalo de bilionários brasileiros. As lojas americanas, uma das marcas do varejo mais conhecidas do público brasileiro, entraram em recuperação judicial. O que quer dizer isso? A empresa pede recuperação judicial quando está com dívidas muito grandes, e aí, para não ir para falência, é como se fosse assim um parênteses. Os credores não podem cobrar a dívida enquanto a empresa estiver em recuperação judicial. É um instrumento para evitar falência, né? É um instrumento legal. O problema é o motivo. Por que se chegou a isso? Bom, na semana anterior, as próprias lojas americanas divulgaram um fato relevante, né, como se diz aí no jargão do mercado, ou seja, um comunicado ao mercado informando um erro contábil no balanço da empresa. Tudo leva a crer numa fraude mesmo. O balanço trazia esse erro de 20 bilhões de reais. Um errinho, né? Pequenininho. O problema é que não foi um erro num ano apenas. Isso vem de vários anos. Aparentemente, o balanço da empresa foi modificado para dar a impressão que ela estava dando lucro. E, na verdade, havia um buraco ali dentro. Bom, como o balanço dava a impressão de que as lojas americanas tinham um lucro que não existia, os sócios podiam ir sacando, porque você sabe, né, numa empresa, quando dá lucro, o sócio pode tirar esse lucro na forma de dividendos, ou seja, remuneração dos acionistas, dos sócios. Quem são os principais acionistas das lojas americanas, com cerca de 30%, um pouquinho mais, das ações? 3 bilionários brasileiros. Jorge Paulo Lemann, famoso, o Sicupira e o Teles. Esses são os 3 nomes. Aliás, a gente tem a fotografia dos 3, porque a imprensa fez questão de esconder, né, os 3 ao longo dos últimos dias do noticiário. Quando esse fato veio à tona, as ações das lojas americanas despencaram. Isso levou pânico para os bancos que tinham emprestado dinheiro para as lojas americanas, pensando assim, agora eu não vou receber, né? Então os bancos se assustaram e isso afetou também pequenos investidores que às vezes nem são acionistas das lojas americanas. Por quê? Às vezes você tem um dinheirinho guardado no Banco do Brasil, um banco privado, e o seu gerente fala, aplica aqui num fundo. Você nem sabe, mas esse fundo está lastreado em ações. E ali no meio, ações das lojas americanas. As ações despencaram e aí o seu fundo também perde. Um dos bancos privados, esse banco aí na área eletrônica, Nubank, provocou grande prejuízo para os pequenos investidores afetados por esse rombo nas lojas americanas. Então, é uma reação em cadeia. Assusta os bancos, afeta os pequenos investidores, os fornecedores, porque quando tem recuperação judicial, os fornecedores aí não recebem. Entregaram o produto e nos últimos meses, se não receberam, agora não recebem mais. E funcionários ficam com medo de haver demissões em série durante essa fase de recuperação judicial. Então houve o pedido, a justiça concedeu, milhares de fornecedores e credores afetados por esse caso. A mídia tradicional, jornais, os sites, televisões, falaram do rombo nas lojas americanas, mas parece que nem tem dono, né? Parece que as lojas americanas estão assim no ar, no éter. Esconderam os 3 sócios, o Lemann, o Teles e o Sicupira. Olha essa matéria aqui do site UOL, por exemplo. Mostra a fachada das lojas americanas e na frente passando um rapaz, eu até pensei, será que esse aí é o sócio? Não, é um consumidor qualquer. Por que não botaram os bilionários nas matérias? Eles são responsáveis, eles são donos. Quando dá lucro, o lucro é deles. Quando dá prejuízo, eles desaparecem. São esses 3 aí. Eles são símbolos, nas últimas décadas, de todo o discurso construído aí pelo mercado, de que o bom é o liberalismo, o neoliberalismo. Tem que privatizar tudo. Inclusive esses 3 aí, compraram a Eletrobras. Se deram prejuízo nas lojas americanas, será que vão dar prejuízo na Eletrobras, que fornece energia para o Brasil?
usam os mesmos métodos de gestão e de contabilidade, escondendo os fatos. Mas eles são os queridinhos do mercado, símbolos da meritocracia. Cada um tem os seus méritos, as pessoas enriquecem porque têm méritos. E na hora que dá prejuízo, recuperação judicial. Eles poderiam cobrir o prejuízo, porque o patrimônio dos três somados bate em 200 bilhões de reais, somando os três. Mas não querem botar a mão no bolso. Preferem recorrer à recuperação judicial, espalhando o seu prejuízo. É o que se chama de individualização dos lucros e socialização dos prejuízos. Quando dá prejuízo, aí todo mundo tem que pagar. Quando dá lucro, o meu primeiro. É assim que funciona o capitalismo e esse discurso fajuto desses bilionários brasileiros. É um fato para a gente ficar de olho, mas é um símbolo da podridão que vem desse mercado financeiro que se apresenta como a solução para todos os problemas no país e no mundo. Bom, do ponto de vista do novo governo que tomou posse, né, na primeira semana sofreu aquela tentativa de golpe, Lula vai retomando a iniciativa, vai governando. Essa semana, em pelo menos 2 atos públicos, Lula anunciou que vai mesmo fazer mudanças nas regras trabalhistas. Lembram? Aí no governo do Temer, do Bolsonaro, mudaram as regras, acabaram, detonaram os sindicatos, dificultaram o trabalhador de entrar na justiça trabalhista. Bom, Lula falou isso, o mercado, esse mesmo, que adora o Lehman, que adora essa turma aí das americanas, o mercado não pode, vai atrapalhar os empresários, vai dificultar. Gente, o trabalhador só tomou na cabeça nos últimos anos, precisa equilibrar um pouco essa relação. Não pode ficar desse jeito. O que o Lula está dizendo é fortalecer esse sindicato, mudar as regras para que os sindicatos possam voltar a ter um peso e com isso equilibrar um pouco o jogo, que está muito favorável aos bilionários que depois quebram a empresa e jogam prejuízo para os outros. Ele anunciou isso, que vai rever algumas dessas regras trabalhistas. Não vai voltar para as regras lá da época do Getúlio Vargas, não é isso. O Lula até citou. Mas precisa, por exemplo, como é que vai fazer com os trabalhadores de aplicativos que não têm direito a nada? O sujeito quebra a moto dele ou sofre um acidente, acabou. Não tem vínculo, não tem nada. Tem que criar algum tipo de regramento para essa nova forma de trabalho. E o Lula também reafirmou que vai haver revisão da tabela do imposto de renda. Os bolsonaristas têm usado muito isso nas redes sociais, porque o Lula prometeu que para quem ganha até R$5.000 vai haver isenção na tabela de imposto de renda. Aí começou o governo, não tem nem um mês, cadê a isenção do imposto de renda que ele prometeu? Não dá, né? O Lula, para isentar de imposto de renda os que ganham menos, vai ter que aumentar o imposto de renda dos que ganham mais. E para aumentar dos que ganham mais, tem que valer essa regra para o ano que vem. Você não pode mudar imposto no mesmo ano. Então, vai ser proposta essa regra para isentar imposto de renda para quem ganha até 5 mil e aumentando a cobrança de quem ganha mais, os milionários, bilionários. Mas a regra vale para o ano que vem, é assim que funciona. No campo das investigações sobre o 8 de janeiro, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, chegou ao Brasil, foi preso, foi para a cadeia. No primeiro depoimento à Polícia Federal, ficou mudo. Ele que era tão falante, né, gostava de ficar ao lado do Bolsonaro, aqui ó, nessa live aqui na época do governo Bolsonaro, estava ao lado do Bolsonaro, falando de urna eletrônica, falando do diabo. Agora, quietinho. Inclusive ele esqueceu o celular dele lá nos Estados Unidos, onde ele estava, porque o celular está em muita prova das articulações golpistas nas quais certamente Anderson Torres esteve envolvido. Ele preferiu não falar, ele quer saber o que a justiça e a polícia têm em relação a ele, quais são as provas, para traçar uma estratégia do que ele vai alegar perante a justiça. O Bolsonaro estuda permanecer nos Estados Unidos, está com medo de voltar e também ser preso. Não sei se vai ser preso logo, mas deve ficar inelegível. As ações no Tribunal Superior Eleitoral vão andando rapidamente e a gente sabe, o Bolsonaro aprontou 1001 irregularidades durante a campanha, provavelmente vai ser declarado inelegível por 8 anos, pelo menos nesse ponto, a gente vai se livrar também de Jair Bolsonaro.